Muito boa noite. E para você que vai ouvir a gravação, bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui em mais uma live do NUSP. Eu sou Ana Monteiro, advogada e terapeuta neurobiológica vibracional. Eu falo com você sobre saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência. Sou uma ativista quântica, portanto. E esse aqui é o canal do NUSP. A gente já está aqui com a nossa... Pode pedir para entrar, Thaís, tá bom? Nós vamos conversar hoje com Thaís Abraf sobre traumas, como nascem os traumas. Eu sou idealizadora daqui do NUSP. O NUSP é o canal de saúde prática, núcleo de saúde práticas integrativas. Nós temos aqui a missão de trazer conhecimentos basam as práticas integrativas, né? Foi com esse propósito que o NUSP nasceu. E nós temos aqui no NUSP algumas pessoas que são... Seja bem-vinda, querida. Nós só terminando aqui meus recadinhos, aqui, basicamente, estamos falando dos nossos parceiros, vou falar agora rapidinho dos nossos parceiros. Nós temos alguns parceiros maravilhosos, como a doutora Rosângela Arnes, que, por sinal, foi nossa mentora, né, Thaís? Thaís e eu. Isso. Boa noite, Ana. Boa noite, querida. Então, temos alguns parceiros, como a doutora Rosângela Arnes, que nós temos cursos com ela, curso de imunonutrição e também de síndrome metabólica. Opa, Thaís, não sai não, volta aqui, não vai embora não. Também temos parceria com Eliane Xavier, mestra e doutoranda em física quântica. Temos cursos aqui pelo NUSP, né? Se você se interessar por algum desses que eu estou falando aqui, depois me chama, que eu mando para você o link desses cursos, tá bom? Também temos o Dr. Breno Marques, que é do Explorar de Minas, doutor em ciências. Temos vários outros, na verdade, o Dr. Francisco de Biasi, meu Deus, Henrique Souza, alguns parceiros muito interessantes aqui no nosso canal, no nosso NUSP, tá bom? Doutora Rosângela Arndt, que ela vai estar em Portugal agora em outubro, gente, ela vai participar do Meeting Saúde Natural em Lisboa, mas em novembro nós temos uma programação aqui, que nós vamos falar sobre câncer, aqui pelo NUSP, com a doutora Rosângela, tá bom? Mas hoje, nossa conversa é com Thaís Abraf. Thaís, volta aqui. Cadê você? Agora deu, nossa, eu tô tentando. Tudo certo. Não tava indo. Então, Thaís, já vou pedir para você se apresentar, falar sobre você, falar como que você chegou aqui, nesse momento, né, como terapeuta, como nutricionista. O que te trouxe até aqui? Falaram toda assim. Boa noite, então, de novo, Ana. Boa noite a todos que estão assistindo. Vocês estão escutando direito? Estou te vendo. Graças a Deus, tem live que às vezes a gente não vê a outra pessoa. Estou te vendo e estou te ouvindo bem. Então tá bom. Eu sou terapeuta, né, integrativa, trabalho com florais de frequência, com fitoterápicos, com vários tratamentos naturais. Além disso, sou nutricionista, então trabalho também com a parte física, ligada à alimentação, suplementação. Então eu consigo fazer essa junção da parte física com a parte mental, com técnicas mesmo validadas, né, que a gente estudou também, né, Ana, juntos, no curso de terapia, e faço também a parte de nutrição. E já atendo vários pacientes que têm casos de problemas mentais, né, traumas, psicológicos, que a gente falou, que vai ser o tema da nossa live, né, sobre traumas infantis. Tem duas crianças pequenas também que me ensinam no dia a dia como lidar, né, e as diferenças que fazem, as palavras que a gente diz, as atitudes que a gente tem. A gente vê no mesmo instante, quando você lida com criança, você vê a reação da criança. Então, eu tive que buscar muito conhecimento também por causa deles. Até indico um livro muito importante que eu li, que chama O Cérebro da Criança, que ele ajuda muito a gente a lidar com essa parte emocional da criança, porque eles não conseguem distinguir o que é racional do que é emocional. Então, cabe aos pais ou o responsável que tiver com a criança ajudar as crianças nessa conexão cerebral
E, assim, os traumas acontecem, a gente não tem como prevenir tudo, né, que vai acontecer. Por exemplo, acidente que acontece, ou alguma coisa de família, por exemplo, morte familiar, casos assim mais extremos. Mas no dia a dia tem como a gente evitar vários traumas que são por parte visual, parte auditiva. Então é muito importante a gente estar atento a essas coisas, que foi também uma das coisas que eu vim parar aqui na live, né, Ana? Que é sobre um livro que eu estou falando bastante, que está sendo divulgado nas escolas, e que me deixou muito chocada pelo material que ele expressa, pelas figuras, e a criança é muito visual, figuras impactam bastante as crianças. Então, eu tive que fazer isso, apesar de eu estar o ano inteiro falando sobre isso nas escolas, pedindo para eles sobre esse material, mas não adiantou. Então, eu tive que pôr em público para ver se as autoridades aparecem para tomar ciência disso e tomarem atitude. Mas, infelizmente, a gente sabe que o sistema não é fácil, a gente tem que correr atrás, a gente tem que falar mesmo, a gente tem que se unir, porque quando as pessoas boas se unem, a gente consegue ter um resultado maior. Então, a gente podendo falar mais sobre esse assunto, principalmente por coincidência que não existe, é Setembro Amarelo, que é justamente o tema que eu estou divulgando nas redes sociais. Então, a gente tem que falar mais sobre isso, e é pouco falado, e está sendo demais os casos, né, que estão acontecendo, a pessoa tirar a própria vida, está sendo demais. A minha cidade, que é pequena, está acontecendo, infelizmente, até de forma frequente, porque antigamente não tinha. Então, assim, está nos extremos isso, e tem que ser mais divulgado, mais falado. Exatamente. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre isso, sobre trauma, sobre como nascem os traumas, né? E você trouxe uma questão muito interessante, que assim, tem coisas que a gente não tem como, né? É da vida. O falecimento de alguém do nosso meio, ou alguém adoece, enfim. Tem coisas que a gente não consegue blindar as nossas crianças, ou as pessoas que estão, até nós mesmos, né? Mas quando a gente fala em traumas, principalmente nas crianças, como é que nascem os traumas, né? Esse é o nosso título da nossa live, como nascem os traumas. Então, é importante as pessoas entenderem que desde que nós estamos, desde o primeiro dia da nossa existência, ou seja, desde que a gente começa a multiplicar em células, né? Dentro do útero da nossa mãe, a gente já está recebendo informações. Nós partimos aqui do princípio científico de que tudo é frequência, tudo é vibração, tudo é energia. Né? Informação gera energia, energia gera matéria. Então, se é essa a forma como acontece a vida, então a vida ela acontece a partir da energia, e toda informação que é uma vibração interfere na formação da matéria. Portanto, desde que a gente está no útero da nossa mãe, todas as informações que estão acontecendo no mundo da mãe, o mundo da mãe é o mundo daquele bebezinho. Né? Então, tudo que está acontecendo ali, a criança ela vai sendo formada, literalmente formada, carne, os tecidos, são formados com essas informações, com essa frequência vibracional. Lembra? Matéria é feita de informação, de energia. Então, são essas informações que a gente pode ter alguma ingerência. A gente pode e deve ter, né? Porque tudo é informação. E se a informação gera matéria, isso nós estamos expostos desde a infância. A tudo isso, nós estamos sendo gerados, nós não temos nenhuma forma, aquela criança não tem nenhuma forma de se defender dessas informações. Né? Então, a mãe está ali, depois que a criança nasce, ela não está pronta, ela continua sendo formada, e todas as informações que estão à sua volta interferem na sua formação. Isso é uma outra forma de explicar o subconsciente. Né? Isso vai sendo materializado nos nossos tecidos mesmo, formando uma compreensão automática, que é o subconsciente, de como reagir. Então, se nessa fase inicial, que a gente não tem ainda desenvolvido o córtex pré-frontal,
não temos senso crítico. Tudo nós somos a bebê é uma esponja, a criança é uma esponja, né? O que você fala é verdade. Não, nós mesmos, o cérebro, não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, imagina na criança, isso é ainda mais forte, isso é ainda mais verdadeiro, e é verdadeiro no período praticamente inteiro do dia dela. Né? A gente só vai formar senso crítico bem mais tarde. O córtex pré-frontal é só depois dos 25 anos, né? Que ele é totalmente formado. Totalmente. Começa a ser formada ali na pré-adolescência e só fica totalmente formada lá pelos 25 anos, né? Mas imagina, então, todas essas informações que a gente vem tendo que lidar. Boa noite para quem está entrando aqui, está dando boa noite, gente. Como você trouxe, né, que foi uma coisa que também mexe muito comigo, eu tenho um neto. Essas crianças sendo expostas a esse tipo de informação, a esse tipo de uma literatura que traz questões que as crianças... Nós estamos literalmente, nós enquanto sociedade, com com esse direcionamento que a sociedade está tendo, estamos empurrando as novas gerações para questões que não são as melhores, pelo menos essa é a minha... E, infelizmente, também, Ana, eu vejo que os pais não têm noção da gravidade das coisas, sabe? Então, às vezes, eles se perdem nas informações de que isso não vai dar em nada. Porque muita gente não entende que o que a gente viveu, igual você falou aí, desde a barriga da mãe e na infância, vai refletir quando for adulto. Às vezes, reflete de forma imediata, por exemplo, a criança quando passa por algum processo, ela pode voltar a ter alguns sintomas físicos também, que muitos não conseguem também entender por que a criança está com aquele sintoma. Por exemplo, às vezes uma doença gastrointestinal, porque o intestino está muito ligado às nossas emoções. Às vezes a criança que não fazia xixi direitinho, começa a fazer xixi na cama. Então, você começa a ter dor de cabeça frequente. Então, são reações que, às vezes, os pais não conseguem entender de onde vem. E pode ter sido resultado dos traumas vividos. Ou, se não, vem na fase adulta com alguma coisa que o adulto não consegue ir para frente na vida. Sim. E ele não consegue entender por que ele não consegue superar aquilo, algum medo, alguma ansiedade. E acaba piorando aquele fator, porque não consegue identificar. E a nossa vida sempre vai ter os acontecimentos. Então, na hora que a pessoa está bem, ela não consegue ver que existe esse trauma. E na hora que ela fica ruim, ela não consegue ressignificar isso. Então, assim, eu vejo que os pais, os responsáveis, ainda não entenderam a importância que é a infância. Por isso, e também muitas crianças estão expostas a telas, a jogos, a telejornais, a coisas, informações que não são da mentalidade dela, que ela não vai conseguir distinguir o que é verdade do que não é. Então, às vezes, até alguma coisa que ela vê em jornal, ela fica tão impactada com aquilo que pode seguir uma coisa lá na frente, no futuro dela. Igual, por exemplo, tem um exemplo que eu falo bastante com meus pacientes, que é de um paciente que ele tinha medo de andar de avião, sendo que ele nunca tinha andado de avião. E ele nunca entendeu por que ele tinha aquele medo. Aí foi fazer a hipnose nele, fez os tratamentos, e aí ele conseguiu se lembrar de que quando ele era criança, ele viu a briga dos pais e estava segurando o avião. E aí ele viu que ele tinha ligado todo aquele problema da família dele, dos pais, à briga, com o avião, e ele achou que a culpa era do avião. Então, assim, o nosso subconsciente, ele não consegue armazenar as coisas, memórias, de forma consciente, né, de forma racional. Ele vai armazenar de forma que seja sobrevivente para você. Se Exato. Ele ligou ao avião, nunca mais ande de avião, não mexa com avião, não vá ver avião, e tudo está ligado àquilo. E isso pode acontecer com várias outras situações. Só que para você chegar num ponto, até você perceber isso, você precisa de acompanhamento profissional e entender como que esse subconsciente trabalha. Né? Porque senão você acaba ficando perdido nos seus traumas e não consegue fazer as suas coisas. E a pessoa não entende de onde que vem. Pois é, exatamente. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, né, essa proximidade com isso que a gente trabalha,
a gente não consegue perceber. Mas o que que acontece? Todo o nosso organismo, a nossa biologia, ela está atenta a todas as informações que estão ao nosso redor. Então, você vê nesse exemplo que você trouxe, a criança, o que que tinha a ver o avião? Mas a informação do perigo, os pais brigando, tudo que poderia ser um tipo de roupa, poderia ser um perfume que os pais estivessem usando, para essa criança foi o avião, quer dizer, ela provavelmente se vinculou com aquele brinquedo, com o aviãozinho, enquanto estava recebendo uma carga vibracional ruim, de briga, de discussão, uma coisa pesada, que era... Eu tenho um exemplo de uma cliente que ela tinha pânico de passarinho. É uma coisa assim absurda, né? Então ela dizia que até se ela tivesse um pombo, ela tinha que atravessar a rua porque ela não conseguia passar pelo pombo, mesmo sabendo que o pombo ia voar. E aí, numa sessão de hipnose, ela conseguiu lembrar, né, veio a lembrança de que ela era pequenininha, ela não morava numa cidade rural, num lugar rural, e eu morava tipo num sítio, e ela pequenininha, próxima ali dos 3 anos, foi no galinheiro, sozinha, os pais ainda estavam distraídos, ela foi lá e abriu a porta, aquele mundo de aves veio. Então, olha só, como... E aí, gente, fazendo o link aqui com a questão dos traumas, esse impacto emocional, ele gera esse tipo de informação, e o nosso corpo, a lógica da nossa biologia, né, o nosso corpo é biológico, né, tem uma lógica biológica, é sobrevivência. Então, se alguma situação causou medo, qualquer informação da cena pode desencadear mais tarde, aquilo vai ficar armazenado, nós armazenamos, né, todas as informações, elas são levadas pela nossa mente, o hipotálamo cria distribui para todo o nosso corpo a química em neuropeptídeos, segue por todo o nosso corpo. Todas as nossas células recebem essa informação. Então, essa informação ela fica impregnada na nossa carne mesmo, nas nossas vísceras, né? E o corpo ele tem uma lógica de nos defender. Então, a gente age para sobrevivência, para poupar energia, né? Então, a primeira coisa é a lógica da sobrevivência. Então, se eu passei por algo que me causou medo, o meu organismo automaticamente, subconscientemente, sem que a gente perceba, grava toda aquela cena. E qualquer coisa daquela cena pode ser um gatilho no futuro para que o meu organismo se lembre de que é perigo. Perigo, como se acendesse uma sirene. Perigo, perigo, em qualquer... Né, quando tem esse gatilho, por exemplo, no seu exemplo, o aviãozinho. Né, o avião. Mas... Pode falar. Eu quero fazer... porque, por exemplo, eu vejo isso na pessoas que querem emagrecer e não conseguem. Porque elas colocaram no corpo uma forma física que elas se sentem protegidas. Então, o corpo fala mesmo, né? A gente começa a estudar tudo e começa a perceber algumas fisionomias, alguns aspectos físicos nas pessoas que estão ligados a certos traumas que podem ter sido vividos. E isso é uma das coisas que a pessoa, às vezes, com sobrepeso, ela não consegue perder a quantidade que ela quer, ficar num peso estável, porque ela se sente protegida com aquele peso a mais. Igual a pessoa também que faz muito procedimento estético. Mostra que ali teve alguma questão emocional lá atrás que ficou um vazio. E ela tenta preencher isso da forma estética. Então ela faz um procedimento, faz outro, não para. Então, assim, igual da bariátrica também, que a gente falou uma vez, né? Que a pessoa faz bariátrica porque ela acha que é a última solução. E muitos falam que se tivesse feito terapia antes, não tinha feito a bariátrica, porque era uma questão emocional. Então, assim, a gente está vivendo uma época de questões emocionais muito afloradas, principalmente depois da pandemia. As pessoas ficaram muito sensíveis a essa questão de saúde mental, ficaram muito sobrecarregadas, né? Tanta informação, tanta coisa que a gente passou nessa época.
E aí parece que desencadeou até o que estava escondido em cada um, né? Foi desencadeando pelo tanto de processo que passou psicológico nessa época. Então a gente está vivendo muita coisa agora de questões emocionais, por tudo que a gente passou, e agora está no momento da gente poder tratar isso. E, graças a Deus, hoje em dia, existem muitas ferramentas, né, que depois a gente vai falar também, que pode ajudar essas pessoas a passar pelo trauma. Porque eles começam na infância, né, mas também acontece na vida adulta. E o importante é a gente conseguir se livrar dessa carga emocional que a gente está carregando. Porque esquecer, a gente não consegue apagar a memória, mas a gente consegue tirar a carga emocional. E nisso também, a parte da física quântica vem ajudando muito com florais de frequências também, para tentar mudar essa parte energética. Porque a gente tem que pensar sempre num corpo saudável, tanto na forma física, mental e energética. Se a gente não conseguir alinhar esses 3 corpos, a gente não consegue uma saúde plena. Você pensa que está bem, com o corpo físico bom, já está quase um atleta, mas a parte emocional te pega. Então, a gente tem que aprender a tratar o corpo como um todo, né? Na saúde integrativa mesmo. E aí, fazendo um link com a questão que você trouxe, que como você mesma disse, que te trouxe até aqui, o trauma, na verdade, tudo é informação, tá? Então, tudo é informação que tem uma vibração, mas qualquer informação tem uma vibração que leva à formatação da matéria e da realidade. Então, pode ser, a gente estava falando agora de trauma, mas trazendo a questão para a questão do livro, para essa questão de como que as crianças estão recebendo, que informações as crianças estão recebendo, porque qualquer informação que você leve para as crianças, você vai estar formatando aquela criança com aquelas informações. Então, o que é que se pretende quando a gente tem nas escolas infantis livros que falam do jeito que você trouxe lá naquele livro que eu acho que é do Pinóquio? No Pinóquio, é a história antiga. Então, Thaís, quando você leu lá, falou de uma parte que faz chantagem, que se a criança não tomar remédio, que não fala ela vai morrer. Gente, que absurdo! Imagina, então. É o livro inteiro falando sobre morte, sobre espírito, sobre castigo. Ele é horroroso, é um filme de terror aquele livro. E assim, quando ele é imposto na escola, ele é posto de forma obrigatória. A criança tem que estudar, a criança tem que fazer algum trabalho ligado àquilo. Então não é uma simples historinha que está passando por ali, não. Eles estudam o livro, eles têm que fazer provas sobre o livro. Então, assim, uma criança de 8 a 9 anos, ela não sabe lidar com esse tipo de informação. Então, por que colocaram esse livro lá na infância? Sabe? Então, assim, a gente vê que também tem um jogo, assim, do sistema. A gente vê que existe isso. E não é só na escola, né? A gente vê também isso na televisão, nos canais, até no YouTube mesmo. O pessoal reclama muito que até o YouTube infantil que eles pagam não está adiantando. No meio das propagandas tem coisas que induzem a criança a fazer coisas erradas. Então, assim, a gente está vivendo um momento que a gente, igual eu falei, a gente tem que se unir mesmo e falar e expor as coisas para ser levado a sério. E os pais têm que entender isso, porque muitas vezes eles não entendem e acabam empurrando. Igual eu falei muito lá na escola, falei muito com os pais, ninguém quis falar, ninguém quis pegar a responsabilidade, sabe? Então, assim, se não está cuidando do próprio filho, não está querendo nem ajudar o próprio filho, sabe? A gente está numa coisa muito primitiva, eu vejo. Eu vejo que aqui no Brasil a gente está bastante atrasado em questão desse sistema de consciência, sabe? A gente ainda precisa muito expandir a consciência. Eu acredito muito naquela lei de que se 1/3 da população tiver consciência, todos vão conseguir elevar a sua vibração, vão conseguir elevar a consciência do entendimento, a consciência divina. E para isso, as pessoas que entendem, as pessoas boas, as pessoas que estão estudando, tem que falar, tem que tentar, porque quanto mais a gente se unir, mais a gente vai conseguir mudar tudo isso que está acontecendo. A questão é que a gente está vivendo tempos sombrios que até para falar sobre isso as pessoas já estão com medo, né? E aí a gente, eu não vou entrar nessa seara porque é capaz até da nossa live cair aqui. Então, igual, por exemplo, eu falei tirar a vida, porque se eu falar a palavra aqui, eu sei que a live pode cair.
Porque a gente não pode ficar falando assim as coisas de forma clara, porque eles deixam a live cair mesmo. Eu já perdi um canal por falar bastante coisa na época da pandemia, tentando alertar as pessoas de algumas jogadas do governo, mas é isso que a gente está exposto mesmo, mas a gente não pode desistir, né? Desistir não é uma opção. Deixa eu Não voltar é. a Fernanda Ornelas, que é a nossa querida conselheira aqui do NUSP, ela colocou uma questão aqui. Vocês fariam alguma correlação com os setênios da antroposofia? Dentro da minha técnica, né, de atendimento, o que são? Né? Para quem não conhece, para quem não sabe, é uma questão de 7 em 7 anos são ciclos, né? São setênios, de 7 em 7 anos, teríamos ciclos, então, nessa evolução e tudo. Existem algumas, Fê, vertentes, né? Tem profissionais que trabalham com os setênios, tem profissionais que trabalham não exatamente com os setênios, mas com outros ciclos da vida. Dependendo, por exemplo, tem gente que trabalha acha que começa a ter, quando a pessoa começa a ter a consciência, é a partir da primeira memória própria. Né? Porque a gente tem memórias emprestadas, que são aquelas coisas que a gente... Não é que a gente lembra, porque a gente ouviu tantas vezes alguém contar que aí parece que é uma memória nossa, mas a gente não é exatamente uma memória nossa. Mas qual é a primeira memória sua, exatamente, que você lembra por você? Eu, por exemplo, a minha primeira memória é de quando eu fui perdida no comércio da cidade de Belém. Eu sou paraense, para quem não sabe. Então, a minha mãe me perdeu, me soltou rapidinho ali para ver uma coisa, a outra pessoa me pegou, quase me roubou, enfim, é uma história isso, né? E eu lembro de alguns momentos. Então, aí tem uma vertente, né, que fala que a partir dessa primeira memória você começa a ter, você não está mais no período inconsciente total, você começa a ter alguma consciência. Tem essa vertente do setênio, e tem outras vertentes que falam a respeito, por exemplo, de ciclos, como a primeira menstruação. Então, são várias formas da gente buscar ciclos da vida. Né? Eu uso a radiestesia, né, de uma forma indoor, né, não na hora que eu estou atendendo, mas eu gosto muito de usar a radiestesia para entender, para pesquisar o período em que pode ter acontecido com aquele trauma, a raiz daquele trauma. Né? Então, são várias formas, a gente tem várias possibilidades de trabalhar com isso. Agora, é interessante, eu já fiz esse exercício de escrever mesmo, colocar as nossas... O que aconteceu, né? O que eu lembro da minha vida, ano a ano, né? Com a minha primeira lembrança, por exemplo, que foi essa que eu falei, depois as lembranças que eu vou tendo, e aí se você for verificando os anos, existe realmente uma coisa muito interessante, como se fosse uma repetição, né? Acontece algo que reforça ou que te lembra o que você viveu 7 anos atrás. Né? Outra forma de ver isso não, por exemplo, a primeira memória aos 4. Aí você vai dobrar isso para 8. Aí depois dobra o 8, 16. E, enfim, tem algumas formas de trabalhar. Te respondi, Fê? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, estamos abertos aqui às perguntas, tá bom? Mas o que nós podemos fazer com relação a essa questão, Thaís, é isso que nós estamos fazendo. Aliás, o NUSP ele tem esse DNA de trazer essas questões, da gente falar sobre todas essas questões que embasam as práticas integrativas, mas que trazem, né, no seu, ali, mais intimamente, essas questões, porque a gente precisa falar sobre isso. As pessoas precisam entender que todas as informações interferem. E o nosso subconsciente, ele é muito mais ativo, muito mais forte do que o nosso consciente. Então, essas informações, especialmente na infância,
que nós absorvemos, né? Nosso subconsciente absorve todas aquelas informações, elas vão ficar trabalhando no automático, sabe? Quando você compra um computador, ele está zerado. Para trabalhar, você precisa colocar os programas. Esses programas vão fazer ele trabalhar no automático. Então, é por isso, a gente tem que ir além dos traumas, é por causa disso, né? Por causa do subconsciente. Porque, às vezes, o trauma, a pessoa pode até conseguir lembrar dele, porque realmente aquilo causou um impacto, né? Mas o subconsciente, as memórias armazenadas ali, as pessoas não podem ser que não lembrem, a maioria não lembra. E é 95% da nossa mente é o subconsciente, apenas 5% que a gente tem consciência de selecionar o que a gente vai guardar ou não. Mas enquanto isso, o subconsciente está ali armazenando todas as informações conforme ele acha que vai te causar sobrevivência. Essa é a maior preocupação do subconsciente, é te deixar vivo. Então, ele é muito primitivo. Então, você vai guardando essas memórias e não tem noção de quando elas vão aparecer e de que forma elas vão aparecer. Então, isso vai além dos traumas que a gente tem que entender, porque os traumas a gente vai vivenciar, vai lembrar e vai trabalhar sobre ele, que é, por exemplo, a FT, né, que a gente usa bastante, que são pontos energéticos que a gente trabalha, que pode tirar a carga emocional do seu evento vivido, não vai tirar a memória, você não vai esquecer do que viveu, mas ele tira aquela carga emocional. É como se você lembrasse de um filme, mas não sentisse nada lembrando desse filme. Então, ele já tira um peso emocional muito grande do que você viveu. Agora, quando a gente fala do subconsciente, você tem que conseguir voltar lá em tudo que você armazenou e conseguir acessar essas informações para poder mudar. Então, isso fica mais difícil ainda, né, para a gente poder entender isso e poder conseguir mudar toda a nossa reação. E às vezes a pessoa acha que está tendo certas atitudes na vida de forma consciente, não, né? Isso vem lá de trás da forma como o subconsciente armazenou. E além disso, ainda tem a constelação familiar, né? Que a gente armazena informações que vêm de gerações. Então, assim, se a gente não cortar certos erros, certos vínculos também que a gente tem do passado, a gente não consegue mudar a história familiar. Então, você tem que fazer diferente a partir do que você tem em mãos. Às vezes veio de uma família violenta, por exemplo, foi tratado de forma violenta quando era criança, os pais, você ser mais amável com seus filhos. Esse tipo de atitude vai quebrando as correntes que você vem carregando. Então, são várias coisas que tem que ser trabalhada para a pessoa conseguir mudar e conseguir ver realmente o que ela é. E conseguir ter atitudes mais positivas, mais animadas com relação à vida dela. Porque nisso, muitas pessoas se perdem, que é o que a gente falou. Que o trauma vai armazenando e vai guardando a pessoa. Às vezes ela é agora, né? Igual eu falei, deu o exemplo da criança, que ela começa a ter atitudes físicas, doenças, que pode estar ligada a isso. Mas pode ser lá quando está adulto, que não consegue fazer nada com a vida e chega no ponto de tirar a vida, né? Tirar a própria vida, que é agora o tema que a gente está falando bastante. Então, assim, isso é sério. É uma coisa que a gente tem que estar sempre falando sobre isso, a gente tem que estar orientando as pessoas, porque eu vejo em tratamento que a pessoa está muito perdida, ela acha que não tem solução para ela. Ela acha que a única solução para ela é tirar a vida. Eu já tive paciente assim, não consegue enxergar nada além daquilo. Então, assim, você vai trabalhando a parte física da pessoa para ela ter força. Porque eu vejo isso muito também em clínica, que a desnutrição e os parasitas também interferem muito nessa parte mental. Então, a partir do momento que você já consegue dar nutrientes necessários para essa pessoa, repor vitaminas que estão faltando, e tirar parasitas, tirar metais pesados, a pessoa parece que já tira uma nuvem da cabeça que estava tampando ela, dela ver realmente a realidade, ver as possibilidades dela. Ela consegue fortalecer o seu corpo físico. E aí, depois dessa etapa, eu consigo trabalhar a parte mental dela com FT, com a radiestesia, com os florais de frequência, que faz a pessoa voltar em si a sua consciência. E a gente vai trabalhando, contando as histórias também, as lembranças, e trabalha em cada ponto específico do que a pessoa viveu durante toda a vida dela, que está levando a esse fato. E também falo muito sobre a espiritualidade, é muito importante você ter fé, você acreditar que existe uma energia maior, para quem acredita em Deus, acreditar em Deus,
porque isso faz total diferença no tratamento da pessoa, total. Uhum. Exato. Deixa eu ler umas perguntas que estão aqui. A Holística Saúde Integral fala assim, doutora Thais, sobre a alimentação, como pode ser ferramenta nas questões de trauma? Ela acabou de falar, né? Isso. Específica, obrigada. Antes de você complementar qualquer coisa nessa resposta, como o meu paradigma, eu sempre parto do paradigma quântico, né, e dessa realidade cientificamente comprovada de que tudo é energia, frequência e vibração, nós temos dentro do paradigma quântico o princípio da dualidade partícula-onda. Então, quando a gente trata a matéria, seria a partícula, mas nós temos também a informação, a onda vibracional. Então, quando a gente trabalha a matéria, a matéria e a mente e as informações, elas estão interligadas. Não dá para trabalhar só uma e a outra não trabalhar. Essa é a importância de você, cuidar do corpo, cuidar do que já é partícula, vamos dizer assim, já é matéria, mas cuidar da informação vibracional, do que está na consciência. Ou seja, a consciência é um todo. Consciente e subconsciente fazem parte da consciência. Então, a gente precisa olhar para esse lado da informação, da raiz informacional, porque qualquer coisa que está na parte material, como uma desnutrição, como uma parasita, seja lá o que for, há um correspondente informacional vinculado aqui com essa matéria, com esse estado matéria. Então, é preciso a gente olhar para cá também. Porque o que acontece, que é o que a medicina tradicional, tradicional não, porque a tradicional vamos falar da chinesa, né? A medicina oriental, né? Ela vai muito na questão só dos sintomas, e aí os sintomas estão na matéria, e muitas vezes os sintomas são expressões de um corpo que já está se resolvendo. O primeiro corpo a ser atacado é o energético, né? Depois é o emocional e depois que chega no físico. Então, o físico é o último. E quando você tem um sintoma no corpo, pelas leis da biologia, assim, esse sintoma pode ser, na verdade, uma demonstração de uma fase que você já está curando. É diferente, por exemplo, quando você olha a questão, por exemplo, da gordura, né? Da questão do coração, né? Não pode comer gordura, foi cardiovascular, né? Foi associado o colesterol, a gordura, né? Com questões de problema de saúde do coração. Né? Então, o que levou foi uma associação. Toda vez que a pessoa tinha um problema cardiológico, tinha um ataque cardíaco, ia se verificar e tinha muito colesterol. No entanto, hoje a gente já sabe, ciência já sabe, que gordura é proteção. Então, na verdade, aquele colesterol estava ali, ele não é a causa, ele estava, na verdade, tentando solucionar. O nosso organismo, gente, a nossa biologia, ela tem uma inteligência absurda, inteligência biológica. Existe lógica. Tudo tem um porquê, tem uma função biológica. Então, quando nós temos problemas agudos, vamos utilizar tudo que a ciência e a tecnologia nos disponibiliza, mas não podemos esquecer da parte informacional energética. É uma das coisas que eu fico triste também de ver, tanta criança sendo medicada, sem ter olhado primeiro os fatores básicos dela, até a questão ambiental, em que ambiente ela vive, o que ela está passando, que tipo de informações ela está tendo em casa, igual a gente fala muito, né, do celular, televisão e tudo, o que ela está tendo, se ela toma um sol, se ela brinca, se ela tem a alimentação correta, que hoje em dia está péssima, eu consigo observar, porque meus filhos estão pequenos, né? Então, assim, tem um recreio, então a gente sabe que a maioria das crianças não estão comendo bem, não estão comendo de forma correta, estão desnutridas.
Eu já atendi várias crianças também com doença que a gente acreditava que era doença de idoso, né? E tá tudo com diabetes, com doenças cardiovasculares, crianças de 10, 11 anos que a gente não tinha o hábito de ver, tudo pela alimentação errada. Então, assim, eu fico vendo as crianças sendo muito medicadas, igual TDAH, autismo, e não estão vendo esses fatores de base de vida da criança, né? Não estão tendo esse apoio. E a gente sabe que remédio, ele não trata a causa. Então, a maioria dos profissionais aí, igual a gente falou dessa medicina cartesiana, né? Porque não é tradicional, que os profissionais, eles estão muito medicando as crianças e as pessoas no geral, e não estão olhando a causa do que está levando aquele processo físico. E aí entra toda essa base, né? Assim, é impressionante como a base mesmo está sendo observada, alimentação, ambiente, educação. Então a gente assim, tá uma luta contra a correnteza. Mas a gente sabe que esse é o caminho correto, né? Quando eu estudei nutrição, eu fiquei muito decepcionada com o curso, muito decepcionada, deu vontade até de abandonar, porque assim, o que eles ensinam lá é muito fora do que é a saúde integrativa. E é muito assim, dieta, né? Baseado em dieta, em contar caloria. E a gente sabe que o nosso corpo não é uma calculadora, e a gente tem que ter também o prazer em comer, é cultural também. Então, assim, quando eu fui estudar terapia, eu falo, nutrição foi decepção e terapia foi minha alegria. Que ainda mais que a doutora Rosângela, né, maravilhosa, nossa professora, com tantos anos de clínica, ela, assim, foi essencial, assim, na minha vida. Ela me orientou muito com relação aos meus filhos também, ensinando essa parte integrativa, a parte de florais. Mudou muita coisa no meu dia a dia mesmo, eu pude passar essa informação. E assim, ela trouxe a saúde integrativa mesmo, que é isso que a gente está falando, do físico com o mental, emocional e espiritual, energético. Porque se você não tiver alinhado isso, que é o que a integrativa traz, você não consegue ter uma saúde plena. Por máximo que a pessoa pareça estar bem, ela sempre vai ter os altos e baixos dela. E é nesses baixos que vem o problema, a preocupação. Então, ela viver nessa constante mudança, isso afeta a vida dela e de uma forma, às vezes, indireta, que ela não consegue perceber. É isso que é difícil, porque assim, a gente tem que ficar falando e orientando para as pessoas conseguirem perceber que elas estão nesse nível, que elas têm que trabalhar um trauma, que elas têm que trabalhar alguma questão emocional dela que está travando ela na vida. Igual a ansiedade, o Brasil ganhou como o país mais ansioso do mundo. Então, o que está acontecendo no Brasil que as pessoas estão ficando tão ansiosas? Então, a gente tem que olhar por esse lado também. Só para terminar, assim, meio que para fechar essa pergunta da Olístia, né, que também é da Fernanda, eu vejo a questão da nutrição, a gente né, tá muito industrializada, a correria do dia a dia, a gente está comendo muita besteira. Então, quanto mais você puder voltar para o natural, para a comida de verdade, né, e é energético também, né? Então, a comida natural, ela tem energia. De pacote, ela não tem vida, não tem nada ali. Não tem nada, né? Então, tira o açúcar para começar. Elimina o açúcar da sua vida. Hugo de Maraguari, ele fala que a mudança na educação dos filhos dificulta muito. As outras gerações eram mudanças controladas. Atualmente é muito complicado educar os filhos e assimilar com a preparação de um futuro que há de vir. Estamos vivendo tempos realmente desafiadores com relação à educação de crianças. E é uma geração que a gente não sabe o que vai dar, né? Porque a gente começou, foi muito rápido o crescimento da tecnologia, porque eu lembro na minha infância não tinha celular, não tinha esses acessos à internet, né? Então, assim, foi muito rápido o crescimento e é a nossa primeira geração com crianças que estão tendo esse acesso de primeira, né? De nascimento mesmo. Então, a gente não sabe como lidar, a gente está aprendendo.
E A sabe gente uma está coisa aprendendo. interessante, para complementar, que ele falou, nunca na história houve uma mudança tão drástica na educação dos filhos, especialmente como avanço da internet, com o avanço da internet, e o fácil acesso a tecnologias, especialmente o celular. Verdade, querido. É realmente um desafio. E sabe o que é mais desafiador ainda? É que essa geração que são os pais dessas crianças, vou falar de casa, né? Então, a minha filha tem que está com um netinho, como eu tenho um netinho de menos de 2 anos. Ela já é dessa geração, né, que teve celular, não desde bebê, mas que eu sou também não, eu fui, sei lá, acho que eu já estava trabalhando quando eu tive celular, né? Nós somos dessa geração, você é mais nova que eu sou um pouco mais velha que você, mas eu cresci brincando na rua, não tinha celular, né? Já tinha Globo, mas ela não era tão É. problemático como é hoje, ou pelo menos a gente não tinha essa noção. Eu acho que a gente era um pouco cego, viu, Ana? Que na hora que você vai lembrar dos programas antigamente, você vê, nossa, como que eu não enxerguei isso? Igual até a questão do Enéas, né? Mas, gente do céu, a gente não enxergava nada. Aí a gente pensa que não tinha, mas tinha desde o início. Eu vejo a dificuldade da geração que está com filho pequeno, né? Essa geração aí de 20 e poucos anos, 28, 30 e alguma coisa, eles têm mais dificuldade, porque eles têm uma demanda né, de vida, de trabalho, de muitas coisas, e fazer o que com a criança, se não entretê-la com essas facilidades da tecnologia. Então, realmente, Então, é um essa desafio. mudança começou lá atrás, tirando a mulher de casa. Né? Isso Sim, veio lá das questões femininas, entendeu? Que foi entrando, e agora hoje em dia a mulher ficar em casa cuidando dos filhos ela é à toa, não tem seu valor, entendeu? Isso tudo foi mudado de anos. E a gente agora que está percebendo o que isso resultou, né? A tirar a criança da mãe. Aí a criança está estudando tempo integral, está sendo educada por outros profissionais, outras pessoas. Você não sabe o que vai falar para a criança, que jeito que vai educar. Os pais estão tendo contato com a criança à noite, quando a criança já está indo dormir. Então, assim, que tipo de educação que essa criança está recebendo? Então, foi tudo mudado de forma cultural para a gente chegar nesse ponto. Só que a gente não observava isso, né? Olha como é forte, né? Porque a gente não percebeu, pelo contrário, a gente achou que a gente estava crescendo. Né? Era Era uma coisa assim e tal. Quem foi essa desgramada que tirou a gente de casa? Eu também fico assim, não, e agora na Europa eles já começaram um movimento grande lá, para as mulheres voltarem para casa. Eu pensei, o povo lá está mais evoluído. Então agora as mulheres lá estão pegando firme. Eu fui uma pessoa que cresci com esse ideal de ser profissional, de ser, tanto que só tive uma filha, não quis ter outra, né? E a minha filha já é o contrário, ela assume, ela é completamente divergente do meio dela, da idade, do pessoal da idade dela, porque ela optou em ser mãe em tempo integral. Eu acho isso lindo. Desafiador também, não é fácil, para quem acha que é fácil, não é fácil, tá? Mas E muitas críticas vêm das mulheres. Eu fico impressionada com isso. Quem mais critica são as mulheres, não são os homens. Que acham que a mulher fica à toa em casa. E não é assim. Eu também tinha essa coisa idealizadora. Eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas, eu vou resolver, tudo é assim, né? Eu vou. Na hora que vem meus filhos, que eu vi que a diferença era muito grande, eu na presença com eles, o carinho, a atenção, que ninguém vai ter igual a mãe, não existe isso, não tem como você delegar uma coisa que é obrigação sua. E sentimento também, não tem como você exigir que a pessoa que está trabalhando numa escola, numa creche, vai tratar seu filho melhor, não. Isso não existe. Então, assim, a gente fica iludido com esse sistema que vai cuidar bem dos nossos filhos, não vai. Então, assim, eu fui vendo formas de eu trabalhar em casa para mim poder ter esse contato mais com eles. E eu fui começando na internet, uma coisa ou outra,
Porque a gente, hoje em dia, tem essa facilidade da internet, né, Sim, também, que traz sim. muitas opções para a gente consegue agora atender de forma online, né, eu tinha até aberto consultório, mas eu até fechei por causa disso, porque eu consigo atender online no mundo inteiro. Então, Sim, assim, é uma exatamente. coisa que, e em casa, né, então eu consigo dar atenção aos meus filhos e, ao mesmo tempo, poder atender as pessoas também. Ô, Thaís, tem o Máfia Figueiredo, ele pergunta, o que fazer quando acho que posso ter algum trauma de infância? Bom, primeiro, quero te dizer que todos nós temos, com certeza, traumas de infância. Não tem Então, jeito de fique evitar. tranquilo, que não é só você, todos nós temos, e todos nós temos a oportunidade de olhar para isso. Como fazer? Você pode procurar um profissional da sua confiança, pode ser a doutora Thais, pode ser eu, pode ser algum terapeuta em quem você, que te inspire confiança, né? Mas vai olhar para essa questão aí que você está, que está te incomodando, né? Porque faz Então, muita é o diferença. primeiro passo, né? A pessoa já procurar entender o que ela pode estar acontecendo com ela, porque que às vezes ela tem certas atitudes, né? Isso aí já é o primeiro passo já. E as práticas a gente tem, igual a gente falou, né? A hipnose, a gente tem a EFT, a gente tem a acupuntura também, profissionais que trabalham com acupuntura, com o Tuiná, que é da Temos parte aqui, inclusive, chinesa, a da doutora medicina Amanda, chinesa. que é a nossa conselheira aqui do NUSP também, trabalha muito bem com essa questão da acupuntura, inclusive a laser, muito interessante. Tem várias. Eu desenvolvi, Thaís, a partir de tudo que a gente estuda, né? Eu desenvolvi a terapia neurobiológica vibracional, que ela tem a base muito forte na física quântica informacional. Então, eu uso todo esse conhecimento da física quântica informacional, de neurociência, epigenética, e associo isso com a hipnose clínica, e é muito interessante. Né? A Fernanda está comentando aqui que ela fez o mesmo, se referindo a quando você falou do curso de nutrição. Ela entenda, doutora Thais, comecei o curso de nutrição e parei porque é o oposto do que eu acredito. É isso. Né? Eu, Mas portanto, aqui no Brasil a gente precisa, né, ter um diploma, não tem jeito. Então eu acabei enfrentando isso aí e fui procurar conhecimento fora da caixa, né? E é isso que os profissionais têm que buscar, porque no conhecimento acadêmico você não tem esse tipo de saúde integrativa, não tem esse olhar clínico. Então fui procurar a nutrição clínica, que eu fiz a terapia integrativa, que eu vi que juntou bastante o conhecimento. Então, assim, a gente tem que seguir o sistema que trabalha aqui, né? Que você precisa do diploma para poder trabalhar dentro daquela área e procurar conhecimento fora. E hoje em dia na internet, né, a gente tem tantas opções, a gente tem muitos profissionais maravilhosos que podem ajudar a gente em cursos extras, que depois na sua área profissional faz muita diferença. sim, sim. É sempre importante procurar profissionais realmente de qualidade, né? Porque também a internet está cheia de tudo, né? Então, isso Tem também. também é uma preocupação aqui nossa do NUSP, também foi algo que impulsionou a formação do NUSP, essa preocupação, porque eu venho, né, eu sou advogada, então eu advoguei 25 anos, e quando eu comecei a estudar tudo isso, inicialmente por uma questão particular, né, acabei me tornando terapeuta, acabei me apaixonando por tudo isso, e trazendo, então, essa nova versão da terapia para a minha vida, das terapias para a minha vida. Mas tive uma preocupação muito grande com a qualidade dos aprendizados, né? Porque, infelizmente, também temos esses cursos de final de semana e a pessoa acha que é terapeuta. Não tá. Uma das coisas que eu passei também quando eu estava fazendo estágio nos postinhos de saúde, né? Eu tinha até um certo preconceito lá, que o pessoal achava que eu tinha feito esses cursos de final de semana aí, sabe? Aí minha mãe também estava fazendo, e na época que eu estava fazendo estágio, ela ia formar. Aí eu até falei, e foi até o pessoal que estava me acompanhando lá, e eu falei assim, minha mãe tem a formatura, eu vou ter que ir lá e tal, né, explicando.
Ué, mas sua mãe vai formar como? Esses cursos não tem formato. Eu falei, não, é graduação. Ela fez graduação na faculdade, normal. Aí eu fico vendo isso também. Tem algumas pessoas que ficam fazendo propaganda de terapia como se fosse um curso qualquer, né? Aí a pessoa se forma, igual você falou, no final de semana e acha que já é terapeuta. Agora, o nosso curso, ele é tão extenso, ele é com tanto profissionalismo, né? A gente teve muita sorte de conseguir também encontrar, né? O ambiente nos levou a essas pessoas, né, que foram nossos professores, igual a doutora Rosângela, com mais de 30 anos de consultório, de Mais experiência de 40 já clínica. de profissão, já teve Mais de uns 40. 40 já? Então, mais de 40 anos. E, assim, palestrante mundial. Assim, nossa, foi Agora um em outubro ela vai estar diferencial. em Lisboa palestrando num evento sobre medicina natural. Então, o Clayton também, também palestrante mundial. E assim, a gente teve um diferencial muito grande, que aí as pessoas também. O problema é isso, né? Aparecem essas pessoas falando que é curso assim, básico, e isso até tira o crédito, né, das pessoas que realmente estudam. Mas isso tem em todas as profissões, igual até Todas, nutrição, todas, tem todas, técnico todas. alimentar, tem pessoa que começa a fazer academia e acha que virou nutricionista, começa a passar suplementação, dieta para as Isso é do ser pessoas. humano, né? Isso é do ser humano. É, isso Em toda é, profissão a gente tem isso, né? Em toda profissão a gente é. tem isso. Então é Isso aí a gente não importante. pode nem deixar a gente travar por conta disso, não. É a gente fazer o nosso trabalho, né? E não deixar de fazer o certo, não, porque essas pessoas estão fazendo as coisas também, né? Exatamente. Alguém mais tem alguma pergunta aqui, pessoal, para a gente? Então, voltando aqui, despertar, é sempre tempo de despertar, a Fernanda falou. Nós nos propusemos aqui, já está dando uma hora na nossa conversa, fluiu gostoso, né, Thaís? Muito bom. Falar sobre traumas. Obrigada, então estamos recebendo parabéns aqui, obrigada. Obrigada. Nós nos propusemos a falar sobre como nascem os traumas, a partir da nossa vivência, do nosso dia a dia. E é por isso que é tão importante cuidarmos com o que ouvimos, com o que lemos, com o ambiente em que nos permitimos estar, né? E, obviamente, se nós somos responsáveis por crianças, precisamos estar atentos a isso, porque as crianças são esponjas dessas informações. E, de novo, gente, nós somos feitos dessas informações. Tudo o que nós ouvimos, tudo é vibração. A live travou e eu encerrei para não perdermos a live. Não sei se Thaís vai voltar aqui com a gente na live, mas voltei aqui para encerrar decentemente, para agradecer a presença de todos nessa live, as perguntas também. Muito obrigada, vou ficar mais um pouquinho aqui, vou relembrar para vocês os nossos parceiros. Nós temos alguns parceiros fundamentais, a doutora Rosângela, que foi tão falada nessa live, né, que foi minha mestra, é minha mestra até hoje. Oi, que bom, Thaís, você voltou. Então, pede de novo para entrar, eu estava encerrando aqui, a live travou. Volta aqui comigo, criatura. Então, eu estava encerrando aqui enquanto a Thaís entra. Agradecendo a todos que estiveram conosco e relembrando das nossas parcerias, né, com especial atenção à doutora Rosângela, que foi tão citada aqui. A doutora Rosângela é uma parceira querida do NUSP. Quando o NUSP começou lá atrás, quando eu inventei essa história de NUSP, ela foi a primeira que eu convidei e, graciosamente, gentilmente, com toda a sua gentileza, com a sua grandeza, aceitou fazer uma palestra e foi maravilhoso. Na época, o NUSP ainda estava até vinculado com a Associação Comercial. E foi maravilhoso. Então, já tivemos a doutora Rosângela, Clayton Alves aqui conosco, doutor Francisco de Biasi, que é uma sumidade, uma pessoa internacionalmente reconhecida, autor da teoria holoinformacional da consciência. Essa sua teoria também é base da minha terapia neurobiológica vibracional. Temos também a Eliane Xavier, que também é física, é mestra, doutoranda em física quântica e espiritualidade, outra pessoa incrível. Então, nós temos cursos dessas pessoas para vocês aqui no NUSP. Entre em contato, nós temos cursos de física quântica para iniciantes, física quântica e espiritualidade, os passos. Eu também estou vendo aqui, Thaís, se você não está conseguindo
Eu estou aceitando e você não está conseguindo entrar, né? Então, opa, agora foi. Agora deu certo. Caiu a live, caiu. Agora dá uma hora, eles tiram, né? Né? E aí, Deu tempo. eu resolvi encerrar para a gente não perder. Então tá gravado lá, depois eu vou dar um ajuste botar uma capa bonitinha e tal. Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta. E aí eu estava esperando aqui ver se a Thaís entrava de novo para a gente pelo menos encerrar decentemente, né? Então, você estava falando sobre as músicas, né? A parte visual da gente, auditiva, que a gente escuta na infância, que é o nosso tema, né? Como começam os traumas no início. Então, a gente falou sobre, que pode vir até da época da gestação mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado com as músicas, que hoje em dia também eu vejo que o pessoal não tem essa preocupação, acha que é besteira, mas não é. Então, os ambientes, as pessoas também que a gente convive, tem certos tipos de grupos de pessoas que às vezes não está alinhado com o seu crescimento, com o que realmente você acredita, com a sua melhora, porque eu acredito que a gente tem que estar cercado de pessoas que querem melhorar, de pessoas que querem o bem, porque a gente veio nesse mundo para isso, para evolução, né? Então, assim, eu quero também deixar o recado aqui para todos que o mais importante na hora de cuidar da criança é o amor e o acolhimento que você tem. Porque a gente não pode tampar ela de viver os traumas que acontecem, mas a gente pode acolher, e isso é uma das coisas que lá na frente faz muita diferença para a criança. Apesar dela ter passado por um processo, ela lembra que ela teve o acolhimento dos pais, dos responsáveis, e isso foi determinante para ela de forma emocional. Lá na frente, ela lembrar de algum certo fato que aconteceu, ela lembra ao mesmo tempo do acolhimento. Então, nessa primeira infância, nesses primeiros momentos, é muito importante a gente ter escuta com a criança, ter a paciência de explicar para as crianças, que muitas pessoas acham que elas não vão entender, mas elas entendem sim, e elas vão fazendo conexões com o tempo. Às vezes você explica uma coisa para ela agora, ela fica meio em dúvida, pensativa. Aí passa, às vezes, alguns minutos, ou até alguns dias, ela te vem com a pergunta se está conseguindo entender melhor o que você falou lá atrás. Então, a gente tem que ter a paciência de explicar para as crianças direitinho o que está acontecendo, que se elas entenderem no primeiro momento, depois elas vão conseguir fazer essas conexões. E tudo que a gente fala para a criança é levado em consideração por ela. A gente tem que ter muito cuidado sobre isso, que saiu até um estudo mostrando que a parte de palavras, de abuso, assim, não sei, esqueci como que fala, a parte de fala mesmo do adulto, dá mais impacto do que se a criança apanhou, se teve alguma agressão física. Saiu até um estudo recente mostrando isso, que a linguagem que você usa, ela impacta, às vezes, muito mais do que se a criança sofreu alguma agressão. Então, assim, a gente vê mais ainda essa importância desse acolhimento, de falar as palavras corretas, né? Não ser crítico com a criança, porque ela não entende o que está acontecendo. Igual o nosso primeiro cérebro a ser formado é o reptiliano, que ele é o de correr, é o do medo, é o de gritar, é o de chorar. Então, é da nossa sobrevivência. Ele determina que a gente tem que comer, ele cuida das nossas funções vitais. Então, esse é o primeiro cérebro que a criança tem formado. Então, por isso que muitas vezes, na hora que ela tem alguma atitude, ela quer correr, ela quer chorar, ela quer gritar, ela não consegue entender o que está acontecendo. Então, é a hora da pessoa, do adulto, conseguir... As emoções ainda. Conseguir centralizar essa criança no que realmente ela está sentindo, na hora de sentar, conversar. Ou, às vezes, é a hora também de você conseguir fazer conexões com outros tipos de fato que vai fazer com que a criança entenda. Porque, às vezes, você ficar explicando para a criança, não, isso não pode, não é por causa disso, é por causa daquilo, ela não vai entender. E você pega uma história diferente e começa a colocá-la dentro da história. Por isso que eu citei muito o livro O Cérebro da Criança, principalmente para os pais de primeira viagem. Ele é excelente para entender como que o cérebro da criança trabalha e como você consegue fazer conexões para que essa criança entenda o que está acontecendo. Lá ele dá dicas, dá exemplos do que pode ser feito para você fazer com que a criança entenda o que ela está passando. Então, é um livro muito importante que apareceu para mim, né? Os livros, assim, aparecem para a gente, né? A questão
do energético mesmo, que a gente está captando e assimilando. Então, assim, eu falo bastante sobre ele por causa disso, ele dá muita diferença, né, nos pais que precisam para aprender, porque a gente não nasce sabendo ser pai e mãe, não tem como. Então, a gente tem que ir aprendendo com a criança mesmo. É o mais importante. Essa amorosidade que você falou é muito importante, Thaís, porque a criança não entende a explicação racional, mas a gente, não só a criança, mas nós entendemos, nós seres humanos, percebemos a vibração. Então, se a vibração é de raiva, é de impaciência, naquele momento em que a criança tá difícil mesmo, né? Mas se a gente age com impaciência, essa energia, ela é captada. A percepção, ela capta isso, né? E se você tem paciência, se você tem uma generosidade, amor, acolhimento, que é o que você trouxe agora, acolha essa criança, coloque no colo, deixa ela chorar no seu colo, deixa ela se acalmar, dê esse colo para que ela não se sinta só, para que ela não se sinta fora de contexto. Isso é muito importante. Igual eu vi um depoimento agora de uma mulher adulta contando que quando ela era criança, a mãe dela só falava palavras para ela negativas. Só que o pai tinha um acolhimento. O pai dela era diferente, tratava ela super bem. Então, ela sabe o que a mãe fez, mas ela, como ela teve o acolhimento do pai, ela conseguiu seguir a vida dela. Ela conseguiu fazer as coisas dela, né? Então, é muito importante esse acolhimento na infância, porque quando a gente está na fase adulta, a gente tem essa percepção de que a gente passou por certas coisas, mas a gente teve alguém ali para dar um apoio. E é interessante que na hipnose, né, a gente faz também justamente esse trabalho, que é você voltar a entender a sua criança, o que ela passou, e você, como adulto, conseguir cuidar da sua criança interior. Né? Isso é muito importante também. Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada por quem também voltou aqui com a gente. Thaís, obrigada pela sua presença aqui no NUSP com a gente, pelo seu conhecimento, pela sua colaboração aqui. Estamos de portas abertas para falar sempre sobre isso, que é um tema muito caro para a gente, a nossa infância. Tudo que a gente vivendo de guerra mesmo, né? Dessas questões que a gente vive aqui no Brasil, se a gente não falar e não interferir de alguma forma, seja falando sobre isso para outras pessoas expandirem suas consciências, se a gente não mudar desde a infância a forma como as nossas crianças estão recebendo essas informações. Eu tenho uma grande amiga que é professora da rede pública aqui no Rio de Janeiro. Olha, o que eu ouço ela contar é de ficar assim, estarrecido. Né? Então, se não conseguirmos mudar essa educação na infância, tudo que a gente já está vivendo de dificuldades hoje no Brasil, né, dessa crise de valores mesmo, isso vai se intensificar. Então, cada um de nós precisa fazer a sua parte para que a gente tenha alguma mudança nisso. Né? Por isso que eu acredito muito nessa união das pessoas que estão preocupadas realmente com a educação, com os princípios básicos, né, o valor da família que está se perdendo, e se unir. Porque quando a gente se unir, conseguir levantar tudo o que é realmente importante, de coração, de verdade, de tradicional, da nossa família, as coisas vão mudar. Porque por máximo que o negativo tenha esse sistema todo que trabalha tentando confundir as pessoas, a parte positiva, as pessoas são muito maiores do que isso. Só que a gente precisa de união, que é isso que não está tendo, assim, para poder enfraquecer esse sistema. A partir do momento que todos começarem a entender que essa polaridade direita e esquerda é negro ou não é negro, essas coisas que fazem a separação da população, e é isso que eles querem, e sim unir nos princípios básicos da vida, né, que vem desde a infância, a educação, a família, a espiritualidade de cada um. Então, enquanto a gente não conseguir unir tudo isso, as coisas vão mudar.
Mas se a gente fazer a nossa parte, cada um trabalhando e a gente sempre estando junto, igual você me chamou, achei maravilhoso o seu convite, porque é muito importante a gente estar falando sobre isso e a gente poder se unir e ver que também tem outras pessoas que também estão preocupadas com esse tipo de tema. Porque às vezes a gente sozinha fica parecendo que não tem mais gente que concorda, que realmente está errado, que isso é verdade. Então, assim, a gente tendo os nossos amigos, né, de trabalho, que trabalham com essa saúde integrativa, que trabalham com a parte energética, porque, igual eu falo muito aqui, a nossa área de saúde integrativa está começando agora, mas a área de física quântica é bem pequenininha, agora que está assim. Então, assim, a gente não está desbravando só a saúde integrativa, que eu já vejo muitos profissionais apanhando aí, né, tendo, às vezes, o conselho caindo em cima de certas coisas que são verdade, mas a doença e o remédio que funcionam muito na indústria farmacêutica. Mas, assim, a gente, além disso, a gente ainda tem que falar sobre energia, sobre vibração, sobre física quântica. Então, assim, eu que nem tenho tanto alcance, eu sou muito atacada nesse sentido. O pessoal critica bastante, eles falam, a pessoa que fala de física quântica, você já espera, né? Agora, então, assim, eu, além de ter abraçado essa nova profissão de terapeuta, né, com esse viés quântico muito forte, paradigma quântico, né, eu sou uma multiplicadora do paradigma quântico, eu sou uma ativista quântica mesmo. Eu ainda me coloquei um desafio de levar o paradigma quântico para a advocacia. Então, eu falo também sobre o paradigma quântico dentro de uma proposta de advocacia quântica. Você imagina completamente diferente, né? Imagina a pedreira que eu não estou encontrando, mas vamos lá, vamos continuar falando sobre isso, que é importante, né? E é uma forma de pacificação. Então é isso, Ana. Eu tenho que agradecer pelo convite. Espero que as pessoas tenham conseguido aproveitar um pouco da informação. Estou aberta também a tirar dúvidas. Quem quiser pode me chamar no direct mesmo, ou pelo link que tem lá na bio. E acredito nisso, que a gente falar cada vez mais, orientar as pessoas, as coisas vão conseguir ir mudando e entrando mais na consciência. Maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo no seu coração. Obrigada. Vamos seguir. Não, continue, só continua. Só continue. Às vezes me dá um desânimo, aí eu ouço uma vozinha assim, ó. Apenas continue. Eu vou até dar um relato aqui também, que até na época a gente estava estudando e eu falei com o Cleiton que eu tinha muita vergonha de aparecer aqui, né? Eu não ficava fazendo vídeo, fazendo live, não, né? Aí, um dia, eu pedindo para Deus, né, para Deus me encaminhar, para ver o que fazia. Aí me veio a voz falando assim, não é sobre você. Aí eu falei, essa é a resposta, não é eu que tenho que pensar, não é eu que tenho que preocupar. Eu tenho que fazer para me poder ajudar as pessoas a entrar numa consciência maior. É todos juntos mesmo para entrar nessa consciência. Muito bom. O Máfia Figueiredo está falando muito bom, vivendo e aprendendo. Obrigada, querida, pela sua participação. Muito obrigada a todos. Um beijo no coração de cada um. Mais uma vez, vocês, muito obrigada. As portas estão abertas. Obrigada. Voltar e conversar mais sobre esses temas, tá bom? E é isso, gente. Gratidão, Ana. Toda terça-feira, às 19 horas, estamos por aqui falando sobre esses temas. Já que a gente já extrapolou, já estamos no segundo tempo aqui da live, fecha a live, Thaís, imagina que você está diante da maior plateia da sua vida, o mundo inteiro está te ouvindo. Qual é a sua mensagem? A mensagem, eu vou repetir um pouco do que eu falei, porque a minha maior mensagem em relação ao nosso tema, né, é o acolhimento, é o amor, é ter atenção com a criança, para que o que ela viveu agora, ela não leve, não carregue isso e cause trauma, ansiedade no futuro dela também, travas que ela não vai conseguir resolver. Então, acolher agora, para ela ter uma base psicológica forte, porque a nossa infância é o nosso alicerce para a nossa vida. Então, ela tem um amor, tem um acolhimento agora, que é o básico da gente, e é possível, está na mão de todos fazer isso. É isso que vai dar a ela um alicerce para ela conseguir seguir uma vida adulta da melhor forma possível. É isso.
Muito bem. E se você que está aí nos ouvindo quer melhorar a si mesmo, quer entender algumas questões, quer entender o seu adoecimento, quer entender por que que as suas relações são difíceis, por que que a sua realidade é como é, está difícil alguma questão aí, procure um profissional, um terapeuta. Estamos aqui, está aqui na sua frente, tem 2 terapeutas incríveis que podem ajudar você. Um beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.